Fala pessoal, aula nossa agora sobre China. Nós teremos duas aulas sobre China, tá? Dois momentos históricos diferentes. Nessa, pensando cronologicamente, a primeira aula, título: Revolução Chinesa e Revolução Cultural Chinesa. Nós vamos trabalhar aqui basicamente como o socialismo chegou ao poder na China e o período do governo de Mao Tse-tung, aquele cara lá no alto. O governo de Mao Tse-tung, que é um governo que vai da Revolução Chinesa até a morte do Mao Tse-tung, e a gente divide em dois momentos diferentes. Para a gente localizar a China, é sempre importante, já que isso daqui é uma aula de geografia, a gente localiza a chamada República Popular da China, que passou a ter esse nome depois da Revolução Chinesa. República Popular da China está localizada no centro-leste asiático, faz fronteira com Mongólia, Cazaquistão, maior país aqui junto com o Paquistão e Afeganistão, Índia, Nepal, Butão, Mianmar, o Sudeste Asiático e é banhada pelo Mar da China, que na verdade é o Oceano Pacífico. Reparem um detalhe. E fronteira, eu esqueci aqui, ó, da Coreia do Norte e Rússia. Tá? É um dos maiores países asiáticos, claro, perde para a Rússia, que é o maior país do mundo. E repara um detalhe aqui. Ó. Existe essa ilha que está aqui, que é uma das partes mais importantes, principalmente quando a gente falar de geopolítica chinesa, que é a República da China. Repara que não é República Popular da China, é República da China, também conhecida como Taiwan ou Formosa. É uma das regiões de geopolítica mais entrincheirada, vamos dizer assim, para usar uma palavra bonitinha, com relação à China. Envolve aspectos internacionais, aspectos internos, divisão de país, divisão política, divisão econômica. Vamos tratar sobre geopolítica de Taiwan. A China é o país que tem a maior população do mundo. Esse mapa aqui, fiquem atentos a isso, é um mapa num modelo de anamorfose. Anamorfose é uma técnica cartográfica, entra na matéria de projeções cartográficas, que representa os países deformando tudo. Beleza? Deforma tudo, deforma área, deforma forma, deforma tudo que existe no país, com o objetivo de representar dados quantitativos. Então, cada país do mundo, nesse caso, ele vai ter sua deformação e sua área proporcional ao tamanho, nesse caso, da população. Podia ser PIB, podia ser florestas, podia ser investimento em tecnologia, educação, saneamento e por aí vai. Qualquer dado quantitativo ele vai ser representado pela técnica de anamorfose, que é uma projeção afilática, ou seja, deforma todos os elementos de um mapa. Nesse caso, a gente vai perceber que a gente tem aqui dois países com a maior população do mundo, China e Índia. China hoje tem a maior população do mundo, em torno de 1 bilhão e 400 milhões, e a Índia, a segunda população do mundo, está 40 milhões a menos do que a China, mas a Índia vai passar a China porque ela está num ritmo de crescimento muito mais rápido. Repara como curiosidade aqui, na verdade, o Brasil ele mantém basicamente a sua estrutura, sua forma e sua área. A deformação aqui no Brasil é praticamente nenhuma, levando em consideração essa escala aqui, essa proporção entre as populações de 2017. Guardem isso que os vestibulares cobram, usando uma aula sobre China para dar uma aula sobre cartografia. Anamorfose, uma técnica cartográfica baseada numa projeção afilática que deforma todos os elementos do mapa em prol da representação de um elemento quantitativo, que nesse caso aqui é a população, demonstrando o poder demográfico da Índia e da China. Agora, pensando como histórico da China, um breve histórico, em 1949 houve a Revolução Chinesa, e aí a China muda de nome, ela passa a ser chamada de República Democrática, República Popular da China. E esse movimento da Revolução Chinesa foi liderado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, esse camarada que está aqui, esse é o Mao Tse-tung. Eita, a minha linha ali foi lá para o alto. O Mao Tse-tung que lidera a Revolução Chinesa, que foi a revolução chamada de Revolução Comunista, que coloca a China alinhada com os pensamentos da antiga União Soviética. Revolução de 1949. Não confundam, porque de 1959 é a Revolução Cubana, também Revolução Socialista. A da China é 1949, lá no inicinho da Guerra Fria. Como que acontece essa Revolução Chinesa? Bom, bem breve o processo.
Até o início do século XX, o território chinês ele era formado por diferentes nações. A China não existia até o início do século XX com aquele mapa que eu mostrei para vocês. Existiam várias divisões, vários feudos, vários reinos dentro da China, porém todo mundo era dominado, principalmente no final do século XIX e início do século XX, por Inglaterra e França, com destaque nesse caso aqui para o domínio inglês. Então existia um domínio inglês muito forte na Ásia, o Império Inglês e o Império Japonês muito fortes, e eles dominavam, a Inglaterra e a França dominavam a região da China. Entre 1916 e 1927, a gente está falando aí já do começo do século XX, e o Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang, e aí a gente tem que guardar isso muito bem, porque tem relação direta com a geopolítica chinesa do século XXI, o Kuomintang promove um conflito armado contra os senhores da guerra, que eram esses feudos, esses chefes dos feudos que existiam na China, vencem os senhores da guerra, e o Kuomintang é responsável por unificar o território chinês. Então a gente só vai trabalhar como China, com essa fronteira que a China tem, que a gente conhece agora com o século XXI e etc., esse mapa da China, esse que está aqui em cima, por exemplo, só a partir da década de 20, de 1920, a década de 20 do século XX, quando o Kuomintang unifica a China, acaba com os senhores da guerra, acaba com os feudos que existiam na China e unifica o país. Só que no momento em que existe essa guerra entre o Kuomintang e o Partido Nacionalista para a unificação do território chinês com os senhores da guerra, aflora uma terceira força, aflora um terceiro movimento, chamado de Partido Comunista Chinês, que é fundado em 1921. Repara que a Guerra de Unificação da China é de 16 a 27. Em 21 surge o Partido Comunista Chinês, chamado de PCC. Aqui no Brasil, muitos livros trazem o nome de PCCH, porque PCC é Partido Comunista Chinês. Porém, existe um grupo criminoso aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, chamado de PCC, Primeiro Comando da Capital. Então, para não fazer um referência ao outro, você está falando do Partido Comunista Chinês, e a pessoa acha que é do PCC de São Paulo, Primeiro Comando da Capital. Ou você está falando do Primeiro Comando da Capital, a pessoa acha que é o PCC. Instituiu-se no abrasileiramento da sigla o H. Fica Partido Comunista CH, que é chinês. Então você pode escrever das duas formas. A partir de 1921 a gente tem um fortalecimento do Partido Comunista Chinês. Entre 25 e 49, ou seja, quando termina, ou está no finalzinho, a Guerra do Kuomintang contra os senhores da guerra, para a unificação, o Partido Comunista aflora, se fortalece especialmente no campo chinês, principalmente entre a população rural, os camponeses, com uma política com discurso de reforma agrária, e inicia então uma guerra contra o Kuomintang e esse Partido Nacionalista. Essa guerra, chamada de Guerra Civil Chinesa, vai de 1925 a 1949. Então a gente pode dizer que a China no século XX ela é dividida em três momentos. O início do século XX, marcado pelos senhores da guerra, a partir de 1916, com a guerra entre senhores da guerra e Kuomintang, o Kuomintang já domina o país, em 1916, até 1949, que em função da guerra Kuomintang, Partido Social e Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista em 49 chega ao poder. E aí, em 49, com o PCC chegando ao poder, com Mao Tse-tung, o líder do PCC, chegando ao poder, dominando Pequim, que é a capital da China, eles expulsam, o Partido Comunista expulsa o líder do Kuomintang, até então o líder da China, desde o início do século XX, chamado Chiang Kai-shek. Os líderes do Partido Nacionalista, eles acabam fugindo da China, com a Revolução Chinesa, com o domínio, com a vitória sobre a Guerra Civil Chinesa do Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung, os líderes do Kuomintang e a burguesia chinesa, os capitalistas chineses, eles fogem da China em direção à ilha de Formosa, conhecida como Taiwan. Por isso que no comecinho da aula agora do mapa eu falei, fiquem atentos com Taiwan. Taiwan é essa ilhazinha que está aqui, ó. A bandeira é até diferente da bandeira chinesa. Taiwan está ali. Repara o que vai acontecer. A China continental passa a ser dominada pelo Partido Comunista Chinês. A ilha, a China insular de Taiwan, ou Formosa, passa a ser comandada pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista, que comanda essa ilha por mais de 50 anos.
entre 1949 e 50 até o ano 2000, divergindo politicamente da China continental socialista. Taiwan passa a ter uma grande aproximação com os Estados Unidos, grandes investimentos norte-americanos para duelar com o governo socialista chinês. A China não reconhece a independência política de Taiwan e existe uma tensão muito forte ao longo do século XX entre o Partido Nacionalista de Taiwan e o Partido Comunista Chinês socialista da área continental. E aí já evidencia para a gente uma contradição na China. É um país só, porque a China considera Taiwan como China, e Taiwan não se considera, é um país só na visão da China continental do Partido Comunista, com dois modelos. O modelo socialista na China continental e o modelo capitalista na China insular, na China ilha, que é Taiwan, que não se considera indiana, que não se considera chinesa. Beleza? Mao Tse-tung muda o nome a partir de 1º de outubro de 1949 da China para República Popular da China e ele passa a governar a partir desse momento. Ele vai governar de 1949 até 1976, quando acontece a morte do Mao Tse-tung, ou seja, ele governa por quase 30 anos. E o governo de Mao Tse-tung ele vai ser dividido em 2 períodos históricos, que são o primeiro dele, governo Mao Tse-tung, ou era do Mao Tse-tung, dividido em 2 momentos históricos diferentes. O primeiro de 1949 a 1966, a primeira fase do governo de Mao Tse-tung. É a fase do governo em que há a implementação do socialismo. Com quais características? Primeiro, nacionalização dos grandes meios de produção, principalmente algumas indústrias que existiam no país, que eram vinculadas à Inglaterra, à França e ao Japão. O governo nacionaliza e fala tudo agora é chinês e pertence ao Estado. Coletivização das terras, forçando uma reforma agrária. Mao Tse-tung chega a matar os latifundiários, para tomar a terra dos latifundiários, para estatizar essas propriedades e distribuir para a população no modelo de comunas, que são terras comunitárias com produção voltada para o governo. Brutal repressão aos opositores, 5 milhões foram mortos nos 2 primeiros anos de governo. Tratado de amizade com a União Soviética, se declarando oficialmente socialista e fazendo oposição ao eixo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Em 1950, expande seu território ocupando o Tibete e participa da Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, apoiando a Coreia do Norte, indo contra a Coreia do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, mostrando força militar ativa durante o período da Guerra Fria. Só que aí, o Mao Tse-tung resolve, em 1958, criar uma política para colocar a China como a maior potência do mundo. E essa política adotada por Mao Tse-tung em 1958 recebe o nome, que dura de 58 a 60, mas na verdade dura mais tempo, recebe o nome de O Grande Salto Adiante, ou também conhecido como O Grande Salto para Frente. Os cartazes que eram colocados na China na época eram cartazes de uma China feliz, próspera, produtiva, com grandes obras, com grandes investimentos em infraestrutura, com união de vários segmentos da sociedade, com a China se transformando na grande potência econômica do mundo, tanto no lado socialista quanto no lado capitalista. Essa era a visão do Mao Tse-tung. Essa ideia ela acaba não se concretizando por vários problemas. O que seria o grande salto para frente, ou o grande salto adiante, acaba virando um dos grandes problemas sociais e econômicos da história da China. Pelo seguinte, esse grande salto adiante ele era fundamentado em 2 aspectos. Primeiro, no campo, a reforma agrária forçada com a criação das comunas. Como eu tinha falado, comunas são terras comunitárias, são terras que pertencem ao governo, que ele toma dos latifundiários, terras estatais. As comunas elas podiam chegar a abrigar até 20 mil pessoas. Alguns livros falam até 20 mil famílias, tá? Mas 20 mil pessoas. Podiam ter de 5 famílias a 20 mil pessoas, arredondando aí entre 4 e 5 mil famílias dentro de uma comuna. Essas comunas elas deveriam produzir aquilo que o governo determinasse que seria produzido. A população teria o seu salário o mínimo possível, o governo iria sustentar essas comunas, eles iriam produzir principalmente alimento, para não faltar alimento para a população, e a população receberia esse alimento no campo, em troca do trabalho, junto com a moradia, e a maior parte da produção iria para a área urbana. Até esse momento a China era predominantemente rural, ela não é mais, a China hoje é predominantemente urbana,
Então o governo iria usar essa massa de trabalhadores para conseguir produzir alimento para toda a população. A ideia do governo era aumentar a capacidade de produção no campo. No entanto, isso não acontece. A China passa a usar uma técnica agrícola, na época, para o mundo socialista, vindo da Rússia, era a grande tecnologia agrícola que acaba sendo um fracasso, que era o seguinte. A ideia era, se você plantar a mesma coisa, o mesmo vegetal, arroz, por exemplo, que a China é o maior produtor mundial de arroz. Se você planta arroz numa propriedade, você pode plantar um pezinho de arroz coladinho no outro, que já que é a mesma espécie, não vão disputar e vão aumentar a produtividade. Então, ao invés de você plantar 1000 pés, você vai plantar 10.000 pés, estou criando esse número aqui agora, muito adensados na terra para aumentar a capacidade produtiva. A ideia era essa. O que acontece é o contrário. Adensa a produção, esgota o solo, cria competição entre os vegetais por água, nutrientes e luminosidade e cai a produtividade agrícola. Resultado, começa a faltar alimento para a população chinesa. O governo fica tão desesperado nesse cenário que ele começa a aumentar a repressão sobre os trabalhadores das comunas, alegando que esses trabalhadores é que estavam roubando o alimento produzido, por isso faltava. Eles chegavam a tirar os travesseiros dos trabalhadores para que eles não escondessem arroz dentro do travesseiro. A população do campo estava morrendo de fome porque não tinha acesso ao alimento porque a produção era pequena, e a população da cidade menos acesso ainda. A gente tem esse período que a China queria aumentar a produção agrícola, mas dá errado nas comunas e na técnica de produção especialmente, não no tipo de distribuição de terra, que era comuna, mas a técnica de produção era equivocada. Esse momento é conhecido como fome em massa na China. Aproximadamente 45 milhões de chineses morrem de fome, chamada de grande fome chinesa. É o que seria o grande salto para frente e vira o grande salto para trás em termos de produção de alimentos. Segundo pilar do grande salto adiante era a industrialização urbana. A ideia do governo era criar um modelo de industrialização forçada por meio do Estado, com a meta de produção de aço mais do que o dobro da produção do ano anterior. Ou seja, ano após ano, a produção de aço teria que dobrar. Se a gente fala aqui do grande salto adiante em 58, a produção tinha que ser o dobro de 57, em 59 o dobro de 58 e assim sucessivamente, a progressão geométrica. Só que a China não consegue alcançar isso, não tem tecnologia suficiente, não tem exploração de matéria-prima suficiente. O governo chinês do Mao Tse-tung, para alcançar essa meta, ele obriga a população a doar, obrigar a doar é contradição, ele obriga a população chinesa a doar tudo que tem de metal na sua casa. Então a população chega a doar garfo, faca para o governo chinês, para ele contabilizar como aumento da produção na indústria do aço. As maiores doações são de caminhões, ônibus, o cara é dono de um caminhão, ele é obrigado a doar esse caminhão para o governo desmonta o caminhão todo, pega só o aço e contabiliza como aumento de produção. Claro que isso não vai funcionar. De um ano para o outro você pode falar, aumentou a produção, mas a população não vai ter mais aço, não vai ter mais os metais para doar. No ano seguinte a produção despenca. E aí o governo chinês entra do Mao Tse-tung num caos social, econômico e político, um fortalecimento das oposições e um descontentamento popular, com o aumento da fome e da mortalidade total da população e queda da natalidade, já que a população está morrendo. Resultado, o Mao Tse-tung ele cria um outro programa, que é a chamada segunda fase do governo Mao Tse-tung, que é derivado desse fracasso do grande salto adiante. Esse segundo momento do governo de Mao Tse-tung, ele vai de 66 a 76. Ele é o segundo período, chamado de, esse nome eu acho muito legal, Grande Revolução Cultural Proletária, ou também conhecido popularmente como Revolução Cultural Chinesa. Eu, na minha época de ensino médio, quando eu ia estudar isso, e o professor falava isso de História e Geografia, eu achava interessantíssimo. Eu falava assim, cara, que coisa legal, Revolução Cultural Chinesa. Era a população chinesa junto com o seu governo, resgatando a sua cultura, as culturas do interior, a sua identidade, tentando romper com a lógica colonial, do imperialismo inglês, e japonês e francês. Eu falava, puxa vida, que interessante que é essa ideia. Quando você vai descobrir que a Revolução Cultural Chinesa não é isso, você fala, não é tão interessante assim, dependendo dos aspectos. O que acontece? Essa Revolução Cultural Chinesa ela ficou sendo entendida na história como uma profunda campanha político-ideológica com o objetivo de neutralizar a crescente oposição ao PCC ou PCCH diante
do fracasso econômico do grande salto adiante. Como eu falei, não aumentou a produção industrial, não aumentou a produção agrícola, pelo contrário, gerou fome, gerou descontentamento, gerou pobreza, gerou mortalidade. Resultado, esse descontentamento faz o governo de Mao Tse-tung criar a Revolução Cultural Chinesa, que nada mais é do que aumentar o modelo político de repressão do governo sobre a população, é conter a oposição. O que o governo faz? Cria a chamada Guarda Vermelha. Só que aí eu tenho que chamar a atenção para um detalhe. A Guarda Vermelha ela se tornou oficial. A origem dela não era oficial. A Guarda Vermelha era um conjunto de jovens apoiadores e adoradores de Mao Tse-tung. A gente vê aqui atrás a foto do Mao Tse-tung. Apoiadores e adoradores de Mao Tse-tung que começam a perseguir, prender e entregar para o governo opositores ou pseudo-opositores. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro muito do Brasil e de alguns países do mundo com quase uma guarda vermelha, entre aspas, tá? Na internet, né? Com perseguições na internet o tempo inteiro de acordo com a opinião do indivíduo, né? E esse julgamento e condenação automática. É mais ou menos o que acontecia. Jovens apoiadores e adoradores de Mao Tse-tung, os chamados maoístas, que adoravam o maoísmo, esse modelo de ideia do Mao Tse-tung de coletivização do trabalho, de coletivização das terras, que começavam a perseguir opositores. Para vocês terem uma ideia, essa foto que está aí, esse camarada que é um governador de uma província na China, que ele foi preso pela Guarda Vermelha, isso está escrito aqui, tá? Na legenda, ele foi preso pela Guarda Vermelha, e aqui ele está em praça pública, tendo os cabelos cortados e sendo exposto, porque a Guarda Vermelha, os integrantes, julgaram que esse governador ele queria se parecer com Mao Tse-tung, na aparência. Ou seja, só você querer se aparecer com Mao Tse-tung já era um crime para a Guarda Vermelha, que pegava, punia, cortava o cabelo, você podia ser condenado à pena de morte. E a China, nessa época, a condenação à pena de morte era a condenação ao paredão, ao fuzilamento. E a família era obrigada a assistir. Então, quando o governo julgava que alguém era oposição e deveria ser morto, condenado à pena de morte, existia o paredão, a pessoa ficava em pé na frente, vendada e amarrada, e havia o fuzilamento. Essa é a ideia do paredão. Existe um programa de televisão que a pessoa vai para o paredão, ela vai para o fuzilamento com todo mundo assistindo, com a família assistindo no modelo chinês. Só que aqui a pessoa não é morta, ela é eliminada do programa. Lá a pessoa era morta, no paredão. Então, quando vocês estiverem assistindo algum programa que fala, vamos votar para a pessoa ir para o paredão, lembra disso, é o paredão de fuzilamento com a família e quem quisesse assistindo a morte da pessoa, que não deixa de ser, tá? Bom, nesse cenário cria-se a Guarda Vermelha, perseguição e repressão à população, aos opositores, anti-intelectualismo. O ensino superior foi praticamente desativado no país, fechamento de bibliotecas, de universidades, de escolas, perseguição a professores. Gente, qualquer semelhança, tá? A qualquer país e prática no mundo em 2020 talvez não seja mera coincidência. Persegue professor, persegue a educação, persegue a escola, tira dinheiro de escola, persegue as universidades, queima a biblioteca, queima livro, coloca professor como sendo a grande oposição do governo. Resultado. Nesse modelo, a gente tem a desintelectualização da população. A geração que se forma a partir da Revolução Cultural Chinesa é uma população majoritariamente sem escola, muitos analfabetos, vivendo em área rural com baixíssima qualificação. Uma massa de população com baixíssima qualificação e desintelectualizada. Isso vai gerar reflexos diretos para a economia chinesa nas gerações futuras do Mao Tse-tung. Produção e distribuição do livro vermelho, que passa a ser o único livro oficial no país. Por isso a perseguição a todos os outros livros e a todos os outros professores e intelectuais no país, artistas e etc. A coletânea de citações de Mao que exaltam sua ideologia e professam uma forma de culto à sua personalidade. Aqui a gente tem a fotinha do livro vermelho. Quem quiser estiver assistindo essa aula agora e tiver curiosidade, o livro vermelho é vendido na internet, tá? Você digita aí, você acha vários sites de venda legais e tal, sem problema nenhum. Eu não tenho o livro vermelho, mas é ainda hoje vendido. E vocês estão vendo nessa foto aí, além do livro vermelho, soldados chineses lendo o livro vermelho.
Existiam sessões e sessões de leitura nas escolas que ainda eram abertas, que as pessoas só podiam, os alunos, estudar o livro vermelho e ser doutrinado pela visão de Mao Tse-tung, já que quem escreveu o livro vermelho foi o Mao Tse-tung. Para vocês terem uma ideia, quando a Guarda Vermelha, a polícia ou o exército da China parasse a pessoa na rua, uma das formas dela se identificar como alinhado ao pensamento do governo e não como oposição era mostrar o livro vermelho. Por isso que normalmente ele é pequeno, ele é um livro de bolso, ele não é um livro grande. A edição dele é pequenininha. E aí a pessoa andava com ele na bolsa, no bolso, etc. E quando a polícia parava, ele tirava o livro vermelho e mostrava. A polícia entendia que ele era alinhado aos pensamentos de Mao Tse-tung, ele era maoísta. Deixava a pessoa aí. Se a pessoa não tivesse o livro vermelho, aí já partia para a desconfiança. Esse modelo de grande repressão do governo chinês ele passa a existir de 1966 a 1976, quando Mao Tse-tung morre. Oficialmente, a Revolução Cultural ela vai até 1969. Ela é de 66 a 69. No entanto, ela continua existindo como repressão até a morte de Mao Tse-tung. Quando Mao Tse-tung morre, quem assume o governo é Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. A regra do Partido Comunista Chinês desde a Revolução é: existe o presidente e existe o secretário. Quando o presidente morre, quem assume o secretário, o mais alto cargo dentro do partido. Aí vira presidente, vem o outro secretário, que normalmente é a pessoa mais velha dentro do partido. O presidente morre, o secretário assume e assim é a sucessão do governo. Portanto, não há uma eleição na China. Quando Mao Tse-tung morre, quem assume é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele assume em 1976 e vai até os anos 90, e ele é responsável por promover grandes modificações, grandes reformas econômicas na China, que colocam a China como uma das maiores potências econômicas do mundo. O governo de Mao Tse-tung é uma coisa, o governo de Deng Xiaoping e o crescimento econômico e a China virar uma grande potência mundial é outra. Por isso, no próximo vídeo, a gente trata sobre Deng Xiaoping e o crescimento econômico chinês. Valeu, galera!